Bora lá, vamos gravar agora, vamos lá começar o Desafio Corretor 50 mil. Bora pro escritório. No Brasil, apenas 1,2% de toda a população alcança R$20 mil mensais. E você vai chegar aos R$50 mil todos os meses. Esse é o meu objetivo. Olá, meu nome é Fábio Ene e você está no Desafio Corretor 50 mil. Nessa série de 4 episódios, eu vou te mostrar os passos para você iniciar a jornada até os R$50 mil de comissionamento vendendo imóveis todos os meses. Eu vou te mostrar que é possível você ter esse tipo de resultados independente do tamanho da sua cidade, independente da sua idade, do seu tempo de experiência na corretagem de imóveis. Pessoas com 20 anos ou mesmo que acabaram de ingressar na profissão conseguem ter resultados extraordinários desde que saibam o caminho, o passo a passo para poder chegar lá. E você pode se perguntar nesse momento, tá bom, Fábio, mas se você sabe esse segredo para poder ter resultados tão bons, por que você não usa para você mesmo? Por que você iria contar para outra pessoa que vai virar sua concorrente, que vai tirar essas vendas de você? E a grande verdade é que eu faço tudo o que eu ensino, eu sou dono de uma imobiliária e eu tenho grandes resultados e vou te mostrar tudo isso. E aí, o segundo ponto é que eu não ensino nenhum dos meus concorrentes. Eu distribuo todo o meu conteúdo, as minhas aulas e também até mesmo esse desafio para todo o Brasil, com exceção da minha cidade, de Goiânia. E você vai aprender comigo nas próximas aulas que é possível nós excluirmos áreas de atuação para que nós não, simplesmente para que a gente não apareça em nenhum anúncio, em nenhuma distribuição de conteúdo. E é exatamente isso que eu faço aqui. Quem quer aprender, que mora na minha cidade e quer aprender a trabalhar comigo, precisa vir trabalhar e fazer parte aqui da minha equipe. Agora você, que está em qualquer outro lugar do Brasil, na verdade, que está a mais do que 40 quilômetros aqui da minha imobiliária, você não é meu concorrente. Eu não tenho nenhum produto que a gente ultrapasse um raio de 40 quilômetros daqui. Então, tá tudo bem, eu posso te ensinar com tranquilidade de que você não vai virar meu concorrente e que eu posso te ensinar tudo o que eu aprendi ao longo dos anos trabalhando com a venda de imóveis todos os dias. Então, 155 mil, 2 semanas. A partir do momento que eu comecei a fazer o curso, mas as 3 vendas foram em 1 semana. Nos últimos 3 meses, meu faturamento médio foi acima de R$50 mil por mês. Eu já tenho uma comissão aí já beirando R$80 mil. Então agora que eu já te expliquei que eu sou como você, eu também vivo de vendas imobiliárias e eu também atuo no setor sentindo todas as suas glórias e as suas dificuldades no dia a dia. Agora eu quero te explicar como vai funcionar o nosso desafio. E como o próprio nome já diz, desafio exige uma grande mudança comportamental. Você nunca vai ver alguém falando assim, eu te desafio a continuar tudo exatamente como está, continue fazendo assim. Não é assim que funcionam. Os desafios, eles necessitam de mudanças de comportamento. E por isso, durante os 4 episódios, todos os dias, você vai sair com missões bem definidas sobre o que você deve fazer. E essas missões, elas têm como objetivo te tirar do lugar comum, te tirar da sua zona de conforto. E aqui, nessa página, você encontrará tudo o que você precisa saber sobre o nosso desafio. Primeiro, uma espécie de menu com o acesso aos 4 episódios que serão disponibilizados diariamente às 8 horas da noite. Na sequência, você também vai encontrar um acesso aos nossos grupos de WhatsApp que, se você ainda não se inscreveu, eu te recomendo que você se inscreva, porque lá nós mandamos todos os dias avisos do início da aula e também de materiais complementares. E você vai encontrar também aqui embaixo um botão de acesso ao nosso grupo de Facebook, um local onde nós formamos uma espécie de comunidade de todos que estão participando desse mesmo evento e que, assim como você, querem chegar a grandes resultados. E nessa hora você pode estar se perguntando, mas Fábio, será que esse desafio é para mim? Eu estou começando agora no mercado imobiliário, eu nem mesmo fiz a minha primeira venda. E sim,
mesmo que você ainda não tenha vendido, mesmo que você já tenha muita experiência, e esse desafio é para você. Bom, vamos lá. Eu voltei para o mercado imobiliário em novembro de 2019, né? E fiz uma venda logo com 18 dias, só que depois eu fiquei quase 10 meses sem realizar nenhuma venda. Eu sou de São Paulo, né? Eu trabalhei como corretora em 2016, pouco tempo, e desisti da profissão. Voltei em 2019 e hoje eu sou completamente apaixonada, principalmente depois que a gente faz venda, né? A minha dificuldade era organizar os clientes e ter mais conhecimento técnico para mexer na carteira, né? Então, assim, eu recebia, porque como eu sou de online, recebi o lead, tratava o cliente, só que assim, em 15 dias eu acabava deixando ele morrer, não fazia o acompanhamento. E é o que o curso exatamente ensina, né? Fazer o acompanhamento, manter contato todos os dias, cada 3 dias na semana, uma vez por semana. Então, eu não fazia isso. Como eu não fazia isso, o cliente morria e eu fiquei todo esse tempo sem realizar a venda. Minha maior dificuldade era conseguir organizar a minha base de clientes e manter contato com o cliente. Eu não sabia como fazer isso. Então, assim, você fala para você, eu tive dificuldade porque é muito trabalho. Não, era o que eu precisava, porque eu não sabia como mexer com o cliente, se eu tinha que falar com ele todos os dias, se eu não tinha. Então, eu não vi que tinha não teve muito trabalho. Eu fiz praticamente o básico e super deu certo. Eu, de fato, fiz o que tinha que ser feito. Mais ou menos depois de uma semana, eu comecei a ter resultado. Foi a primeira venda, foi uma venda de Minha Casa Minha Vida, de 230 mil. Isso no domingo. Quando foi na terça, eu fechei uma de 2 milhões. E quando foi na quinta, eu fechei uma de 4 milhões. 100 com 45, tudo bem? 145 com mais 7. 155 mil. 2 semanas. A partir do momento que eu comecei a fazer o curso, mas as 3 vendas foram em uma semana. Eu comecei a ter mais disciplina em todos os aspectos, porque eu vi que tendo disciplina em uma determinada área, consequentemente, eu também ia ter disciplina em outras áreas. Então, o curso ele não foi somente profissional, mas pessoal também, porque me ensinou a questão de disciplina, acompanhamento. O acompanhamento não só, ele mostra que o acompanhamento ele é tão importante. Então, não é só profissional. Se eu fizer um acompanhamento em todos os aspectos da minha vida, eu vou ter resultados positivos. E assim, depois do curso, além das 3 vendas, eu estou tendo muito mais visitas, né? Por mais que eu fiz essas 3 vendas em uma semana, aí não saiu mais ainda, mas as visitas aumentaram assim 90%. Acho que eu nunca atendi tanto cliente nesses últimos 30 dias. Mas antes de eu te explicar o passo a passo para você também conquistar os 50 mil reais em comissões vendendo imóveis todos os meses, eu quero te contar um pouco da minha história, como foi que eu cheguei até aqui. Eu sou o que atualmente é chamado de empreendedor serial. Nos últimos 20 anos, eu criei diversas empresas que já me fizeram ganhar um bom dinheiro. Se der lucro, eu tô dentro. Eu já tive agências de turismo, casas de câmbio e até mesmo uma clínica médica eu já montei. E durante muitos anos eu acompanhei a trajetória do meu sogro, que era sócio em uma grande imobiliária, ganhando muito dinheiro no mercado imobiliário. Eu ia aos finais de semana acompanhar os lançamentos dos novos empreendimentos, apartamento decorado, ver treinamentos de equipe, enfim, aquilo era uma rotina para mim há mais de uma década. Em 2015, eu acompanhei o meu sogro em uma nova fase da sua carreira,
querendo sair da empresa que ele era sócio e começar uma nova empreitada. E ele me fez um convite para então eu finalmente entrar no mercado imobiliário. E assim, em 2015, eu comecei a Oro Imobiliária Descomplicada em uma pequena sala de 8 metros quadrados. As coisas deram muito certo e logo em 2017 o meu sogro já estava junto comigo na operação e nós decidimos ir para um espaço um pouco maior, onde nós já tínhamos mais de uma dezena de corretores trabalhando associados conosco. Esse espaço também ficou rapidamente pequeno e em 2019 nós decidimos dar mais um importante passo, aumentar a nossa equipe, ultrapassando o patamar de 50 pessoas e vir para um novo endereço, para uma nova sede mais espaçosa e confortável para a nossa equipe. E já aqui nesse novo endereço, nós percebemos a grande importância de investir em treinamentos. A nossa equipe ela precisava saber exatamente como nós fazíamos as coisas, como nós vendíamos muito todos os meses. E por isso, nesse mesmo ano, eu separei a nossa equipe em pequenos grupos de 10 pessoas e fiz um treinamento a qual eu chamei de Corretor Máquina de Vendas. Esse treinamento foi muito bem sucedido e nos ajudou a alcançar novos patamares em vendas. E por isso, eu mantive o nome e essa foi a base do meu método, o método do corretor máquina de vendas. E quando eu falo de resultados assim extraordinários, muitas vezes as pessoas me perguntam, tá bom, Fábio, mas será mesmo que eu consigo chegar nisso? Será que para você não é mais fácil? Porque você já tem uma empresa grande, você já tem dezenas de pessoas na sua equipe, mas eu estou sozinho, será que eu consigo chegar nisso? E a resposta é muito simples, sim, você consegue, desde que você coloque em prática tudo aquilo que eu vou te ensinar agora. E para te provar isso, eu vou te dar o exemplo do Gilmar. Ele, no ano passado, em 2020, precisou daquele auxílio emergencial do governo de R$600. Nada de mal nisso, nenhuma vergonha, mas você precisa entender o que é a superação quando a pessoa toma uma decisão. Ele participou de um evento assim como esse aqui e logo depois ele já alcançou o patamar de R$50 mil em comissões por vários meses. Mas deixa ele te contar isso melhor. Nos últimos 3 meses, meu faturamento médio foi acima de R$50 mil por mês. Impressionante. Sou corretor há mais de 20 anos. Eu iniciei em imobiliária grande, trabalhei 12 anos numa imobiliária bem grande aqui em Florianópolis e agora, nos últimos tempos, eu trabalho de autônomo. Então, eu tenho bastante experiência no mercado imobiliário, já fiz muito plantão. Só que eu sou um corretor, vamos dizer assim, que agora estou aprendendo o mundo digital, né? Então, eu estou conseguindo agora unir minha experiência, porque eu tenho bastante experiência em atender o cliente. O problema é que eu não tinha cliente, né? Então, agora no mundo digital, agora estou conseguindo fazer minhas campanhas, estou conseguindo ter cliente, estou trabalhando de forma correta, de forma consistente, então estou com bastante resultado. É que no início do ano passado, eu estava sem venda nenhuma, em pandemia em casa, né? Então, eu fiquei na internet, assistindo vários lives de pessoas, né? De gurus que ensinam tráfego de imobiliário, tudo sobre imóveis, né? Inclusive fiz curso de avaliador imobiliário e tal, e às vezes eu passava por algum motivo ali e via alguma live do Fábio, mas assim, via a live do Fábio por cima, assim, rapidamente, né? Aí um dia eu escutei um pouco mais e vi que ele estava falando dentro da imobiliária. E eu comecei a prestar atenção, para esse cara aí, e o Fábio sempre repete, não, o que eu faço eu mostro aqui e tal. E eu vi que existia consistência, porque é alguém falando dentro de uma imobiliária, não é alguém achando, né? E aí eu fui prestar atenção, aí sim que eu fui prestar atenção, e dentro da minha experiência consegui julgar, e comecei a colocar em prática os ensinamentos do Fábio. Então, fez toda a diferença, estou super feliz, e nem estou feliz pelos resultados, eu estou feliz porque eu voltei a ter alegria, voltei a ter entusiasmo, voltei a pensar na minha profissão de corretor para o futuro, né? Então, acho isso que faz toda a diferença. Eu trabalho de manhã à noite, feliz, até que tenho que regular um pouquinho, estou trabalhando muito. E quando você trabalha e está tendo resultado, não digo só resultado financeiro, mas tu está vendo que o teu trabalho está progredindo, que a tua empresa está aumentando, né? Tem dias que eu não consigo atender as captações, então isso aí nunca tinha acontecido, né? Pegava, sei lá, no mês, 20, 30 captações, agora eu pego
10, 15 captações dia, né? Enfim, então, estou com muito volume de trabalho, estou muito feliz. É isso aí, é isso aí. Eu tinha um site muito simplório, muito dos vagabundos, tá? E aí eu entrei na sugestão ali no CRM bom, no Engaia, né? Eu tinha uns pacotezinhos, nem era pacote, às vezes eu fazia algum anúnciozinho pago da LX no Zap, não dava resultado nenhum, aí eu segui os planos top roda, que eu investi um pouquinho mais e começou a dar muito resultado. É tudo um contexto, né? Então, um site bonito, um CRM, um, um, um pacote bom, pacote que dá resultado, e os anúncios do Facebook, fazer anúncio também de forma assertiva, né? Não fazer anúncio maluco. Então, isso aí eu aprendi muito, fazer os anúncios do Facebook. E, claro, fundamentalmente, o acompanhamento no cliente, né? Que o Fábio sempre fala, né? É dar o acompanhamento, não ficar o chapeiro do McDonald's, atender a pessoa e depois abandonar o cliente. Então, agora eu tenho um sistema que eu atendo o cliente, consigo ter contato com ele frequentemente e isso dá muito resultado. E antes eu não tinha esse método, né? É até difícil explicar em palavras, porque são tantas pequenas ações, né, que no final dá o resultado. Eu estou agora no limiar, assim, de fazer de escalar, né, de repente colocar pessoas, fazer uma secretaria de vendas, colocar corretor trabalhar comigo. Eu estou relutando um pouco porque eu sou um faz-tudo, né? Então, eu vou ter que delegar coisas que eu adoro fazer, que é visita, que adoro fazer as publicidades, tudo que está na comunidade eu faço por prazer e também por resultado. Mas chegou num limite agora, um limite muito bom, porque eu não estou dando conta de atender os clientes, né? E tu sabe que pegar o cliente hoje em dia até tá fácil. O problema é tu pegar o cliente, tu ter um imóvel bom, tu apresentar, fazer o trabalho de corretor, isso vai muita energia. Então, eu sei que eu vou ter que escalar, eu vou ter que fazer um upgrade na minha imobiliária aqui, mas eu falo minha imobiliária porque é como se fosse uma imobiliária, apesar de eu ser autônomo, eu tenho site, tenho tudo que uma imobiliária grande tem, eu tenho, tá? Só que eu faço tudo, né? Então, a minha ideia é agora, já uns 2 ou 3 meses, eu me organizar um pouco mais e colocar corretores trabalhar comigo e aí para escalar o negócio, né? Eu estava com uma dificuldade muito grande que não foi exatamente no ano da pandemia. Já com o passar do tempo, eu estava bem desmotivado com a carreira de corretor, não conseguia achar um caminho, porque eu vinha de imobiliárias grandes, que tu fica lá no plantão esperando ter a sorte de vir um cliente que compre, e o mês passa e vem as contas. Então, resumidamente, agora no início de 2020, eu estava literalmente falido financeiramente, falido, tanto que eu entrei na ajuda de R$ 600 do governo federal. Aquilo me fez muito bem, acredite, R$ 600 fez a diferença para mim. Minha formação é educação física, eu nunca exerci educação física, né? Eu pratico tênis, adoro jogar tênis, eu nunca exerci a carreira. E a minha mulher chegou e falou assim: olha, tá na hora de tu repensar aí tua profissão e começar a dar umas aulas de tênis, alguma coisa na área de educação física, porque tá difícil que não tá entrando dinheiro em casa. Isso é verdade. E aí, assim, eu já estava praticamente desistindo realmente de ser corretor, apesar de ter toda essa experiência, justamente por não ter resultado e por estar desanimado, né? E foi aonde que, vamos dizer assim, eu descobri aí a comunidade de máquina de vendas e aí tudo mudou e como eu falei já anteriormente, né, é um método que é só seguir o método, né, não importa em que nível que a pessoa esteja, eu senti isso, porque alguns assuntos ali eu era zero, aprendi, né, tem que se dedicar, mas o resultado vem. Não, regularidade, isso que me deixa feliz. Já tenho sentimento de certeza que daqui para frente eu vou ter regularidade em vendas. É o que você acabou de falar, se vai ser uma venda, porque o meu ticket é médio, né? Se vai ser uma venda, vai ser 5 ou até um pouco mais, não tem problema. Eu tenho certeza que todo mês eu vou vender. E antes não, às vezes eu tinha determinados meses, claro, vendia bem, mas eu ficava 3 meses sem vender, aquela história, né? Então, assim, eu estou com consistência, show de bola, era o que eu procurava, né?
Mas antes de eu te explicar exatamente o que você precisa fazer para alcançar o resultado de R$50 mil em comissões, eu preciso te contar uma coisa. Existem mentiras no mercado imobiliário que provavelmente estão te bloqueando. Existe um ditado que diz que se uma mentira é repetida 1000 vezes, ela se torna verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com o mercado imobiliário. Mentiras foram repetidas exaustivamente até que parecessem verdade. E agora nós vamos falar um pouco sobre essas mentiras e como você pode evitá-las e como isso vai trazer grandes resultados na sua carreira. A primeira mentira te contam já no início da sua habilitação profissional. O curso de TTI te ensina a vender. Essa é uma grande mentira. O curso de TTI, ele na verdade é uma habilitação profissional. E assim como quando você vai tirar sua carteira de motorista, você não sai ainda sabendo exatamente como dirigir um carro. Você sabe fazer aquilo que te pediram lá na prova, fazer aquela baliza bem devagarzinho. Mal você consegue chegar na terceira marcha de um carro quando você está sendo treinado e colocado à prova para ter a sua habilitação. Da mesma forma é com o mercado imobiliário. Você vai receber algumas instruções que são extremamente importantes a respeito das normas, a respeito de ética, a respeito de uma série de pontos que nós vamos executar na nossa vida do dia a dia prática. Entretanto, esses cursos ignoram uma questão extremamente importante. A profissão de corretor de imóveis, na realidade, é uma profissão de vendedor. E um dos principais aspectos que nós vamos precisar no nosso dia a dia é o de vendas. E o aspecto de vendas, ele não é bem abordado em nenhum curso de formação que eu conheço. E isso faz com que os profissionais formados acreditem que simplesmente com aquele treinamento, com aquele curso, que eles vão conseguir ter sucesso no mercado, que eles já estão prontos. E como isso não é verdade, ao entrarem no mercado imobiliário, eles começam a sentir as partes que estavam faltando. Eles começam a perceber, poxa, mas eu não sei como fazer um contrato dessa forma, poxa, mas eu não sei o que falar para o cliente nesse momento. Quantas e quantas vezes eu me encontro com profissionais que dizem, Fábio, eu fiquei completamente perdido, eu fui deixado num plantão, eu fui levado para atender o cliente e eu não me sentia preparado. E isso está correto. O corretor que sai do curso de habilitação, lá do curso de TTI, ou mesmo em cursos até mais avançados, de nível superior ou de nível de pós-graduação, especialização, todos esses treinamentos, apesar de serem muito bons, eles não se focam no ambiente da venda e não preparam o profissional para isso. Não preparam o profissional para a argumentação com o cliente. Não preparam o profissional para saber escolher quais produtos ele deve trabalhar, como ele deve se portar. Enfim, tudo isso acaba que o corretor vai aprender no seu dia a dia depois, no exercício da profissão. E se ele não tem um bom treinamento, se ele não encontra fontes mais reais para aprender isso que está faltando, ele fica perdido e não consegue vender. Uma segunda mentira que é muito contada no nosso mercado e que eu tenho que confessar que até mesmo nós já utilizamos aqui na nossa imobiliária e atualmente nós entendemos que isso não ajuda o corretor e sim isso tira o foco do corretor e já não utilizamos mais, são as listas frias. As listas frias, como uma ação de vendas de extrema eficiência, são uma mentira. Eu não quero dizer que a lista fria ela não serve para nada, não é isso. É possível se fazer vendas com listas frias? É possível. Entretanto, esse não é um método eficiente. Esse é um método que normalmente leva muitos corretores, se não a grande maioria dos corretores, a desistirem. Ele estressa o corretor ao ponto dele achar que ele está fazendo alguma coisa errada, quando o que ele está fazendo de errado não é as ligações em si, e o que ele está fazendo de errado é estar executando aquela função na expectativa de fazer uma venda. Fábio, eu entrei agora no mercado imobiliário e ainda não estou muito habituado com essas expressões. O que é lista fria? Listas frias são listas que são compradas no mercado, normalmente aí no mercado negro, na internet as pessoas conseguem isso, de listagens de pessoas que fizeram compras em algum lugar ou que têm um determinado poder aquisitivo ou de uma determinada profissão. São listas com nomes e telefones de pessoas que talvez tenham alguma chance de você fazer uma venda de um imóvel. E se distribuem essas listas para corretores e se pede que eles liguem para dezenas, às vezes centenas de números e ofereçam imóveis, principalmente de lançamento, para essas pessoas.
Essa estratégia também é chamada de venda ativa, porque você vai pegar a lista e vai estar telefonando ativamente, convidando o cliente para poder conhecer o produto ou para poder já comprar o produto propriamente dito. Mas Fábio, se você está me dizendo que as listas frias são tão ruins, por que tantas imobiliárias, tantas incorporadoras ainda utilizam dessas listas? E a grande resposta para isso é que as listas frias elas não são ruins para todo mundo. Para a imobiliária e para a incorporadora, a lista fria ela é boa. E por que essa lista fria é boa para eles? Porque quando, vamos dizer eu aqui, que sou dono de uma imobiliária, eu vou pegar aqui os corretores e vou lá e compro uma lista aí na internet por 300, 400 reais e ela tem milhares de pessoas para poder pegar e telefonar. Eu vou estar investindo 400 reais para poder pegar e ter essa listagem. E eu vou colocar um exército de pessoas para poder fazer as tais vendas ativas, né? Ou prospecção ativa de clientes. Vou botar o exército de gente lá para poder ficar ligando para mim. Eu não vou pagar telefone, eu não vou pagar o tempo dessas pessoas, eu não vou pagar almoço, eu não vou pagar transporte para nenhuma delas. E, eventualmente, se eu tenho lá 10, 20, 30, 40 profissionais fazendo centenas de ligações todos os dias, é simplesmente uma questão matemática de probabilidade que em algum determinado momento alguém vai acertar um cliente que está na iminência de fazer a compra e vai conseguir fazer alguma venda. Só que isso se inverteria e isso mudaria completamente se eu tivesse que pagar salários. Se eu tivesse que pagar pelo tempo das pessoas, já não seria mais assim. Porque provavelmente eu não teria viabilidade de estar usando essa estratégia. Essa estratégia, ela só funciona quando eu tenho uma mão de obra que está disposta a trabalhar gratuitamente para mim durante dezenas de horas, independente de ter resultados ou não. As conversões das listas frias são muito baixas. São feitas algumas vendas? São. Existem profissionais que têm um pouco mais de facilidade com esse tipo de técnica? Existem. Entretanto, a grande maioria das pessoas se frustra, se cansa e não tem resultados. É muito comum profissionais que iniciam na profissão receberem grandes listas frias e receberem ordens dos seus gerentes para que ligue ali para 10, 20, 30, 40, 50 pessoas todos os dias e que sejam alimentadas as esperanças de que se o profissional fizer aquilo durante um período consistente, de que ele fatalmente vai conseguir fazer vendas. E o que eu mais vejo, normalmente, são profissionais que ficaram 2, 3, 4, 5, 6 meses tentando essa estratégia, batendo nessa tecla e não fizeram nenhuma venda. E depois de 3, 4, 5 meses sem vender, essas pessoas são obrigadas, na prática, a desistirem da profissão e saem com uma impressão de que o mercado imobiliário é muito ruim, de que ele não tem nenhuma garantia e de que eles foram explorados e foram realmente enganados por uma estratégia perversa de quem tem mais dinheiro e tem mais poder, coloque pessoas que estão numa situação um pouco mais comprometidas para exercerem uma função que eles sabem que muito provavelmente poucos terão retorno. E se você, nesse momento, está em um lugar, uma imobiliária, uma incorporadora que utiliza dessa estratégia de listas frias, eu não estou dizendo para você simplesmente jogar tudo fora e ir embora e jogar na cara do seu gerente essa lista. O que você deve ter consciência é que essas listas, elas muito provavelmente não vão te levar à venda. Elas podem ser, no máximo, uma função a mais uma aposta de um pacote de providências que você deve tomar. E o que eu quero te explicar é que se você estiver em um lugar que usa dessa estratégia de listas frias, não quer dizer que obrigatoriamente você vai lá, vai falar tchau, amanhã eu não volto mais e vai jogar aquela lista na cara do seu gerente e falar eu já sabia que isso não funcionava. Você deve ser mais inteligente do que isso e você deve ver as listas frias não como uma opção única de saída para a venda, e sim como uma opção a mais. Se o teu gerente te pede isso, mas você está num lugar legal, que você tem uma boa estrutura, que você tem um bom produto, você deve tentar diminuir ao máximo a quantidade de horas que você fica fazendo esse tipo de estratégia, porque você sabe que a possibilidade disso converter em uma venda é muito baixa.
e as energias que você gasta nisso são muito altas. Mas profissionais que ainda estão no começo de carreira podem gastar algumas horas da semana utilizando dessa estratégia, não com o objetivo necessariamente de que vai conseguir fazer uma venda, mas eu colocaria um objetivo de pelo menos eu melhorar a minha lábia, eu melhorar os meus argumentos de venda, eu falando com tantos clientes e levando tanta portada na cara ou tanto telefone desligado e tanta gente mal educada que não quer falar comigo, eu vou melhorando o meu discurso. Então é como se eu fizesse assim, eu já sei que nessa briga eu não vou ganhar, mas eu pelo menos melhoro ali o meu treino e eu vou fazer assim, então, um crescimento profissional para eu poder, com clientes melhores depois, eu ter mais chances de fazer conversão. Mas se você está em uma imobiliária ou uma incorporadora, que às vezes é boa, mas ela usa dessa estratégia de listas frias, você não deve ir lá e já bater na cara do seu gerente, devolver a lista para ele e falar amanhã eu não apareço mais. Você precisa ser mais inteligente do que isso. Você tem que entender que você até pode, principalmente se você estiver no início de carreira, dedicar algumas horas da semana para trabalhar as listas frias. O que você não pode fazer é depositar todas as suas fichas nelas. Então, encare aquela lista como sendo uma parte do seu treinamento. Se você for gastar aí 4, 5 horas por semana para fazer isso, você está melhorando o seu discurso, você vai aprender a falar com clientes que não querem falar com você e isso fatalmente vai melhorar o seu poder de convencimento das pessoas, só que você não pode apostar tudo naquela fonte de clientes. Outra grande mentira do mercado imobiliário e que leva muitos corretores à frustração, a se sentirem perdidos e a não terem bons resultados é acreditar que viver de plantão basta para o corretor. Isso é uma grande mentira. Mas Fábio, você está falando então que plantão não vende? Eu já vendi em plantões, eu conheço amigos que já venderam. Como que é isso? O que eu estou te dizendo é que você não pode depender de plantões como uma única fonte de cliente. Você não pode apostar as suas fichas que dá para poder ficar sentado ali uma tarde, uma manhã e que simples assim vai cair no seu colo o cliente perfeito e que já quer fazer a compra. Muito pelo contrário, você precisa utilizar o plantão como uma estratégia de uma espécie de escritório em que você vai para trabalhar. Se você entender que durante o seu plantão você deve atender os seus clientes de carteira, prospectar novos clientes, fazer anúncios, fazer todo o ciclo de atendimento de clientes e que uma das coisas que você está fazendo durante o plantão é pegar e estar à disposição para se chegar um novo cliente e você atender, perfeito. Agora, se você coloca como um dos grandes objetivos, eu estou no plantão e eu vou fazer plantão 5, 6 vezes por semana porque vai chegar lá um bom cliente e eu vou conseguir tirar a venda. Você provavelmente não vai ter bons resultados. Os plantões são assim, um a mais, eles podem te acrescentar um cliente. Entretanto, depender dos plantões exclusivamente não vai te levar a lugar nenhum. Eu ainda tenho plantões aqui na imobiliária. Nós tiramos aqueles plantões sem futuro, sabe? Tipo, plantão para segurar, para ficar vigiando o stand. O empreendimento já foi lançado, só tem ali algumas unidades remanescentes e são feitas 2, 3 vendas por mês daquele empreendimento. E 2, 3 vendas não só pela minha equipe, mas 2, 3 vendas pela cidade inteira vendendo aquilo. Então a chance que tem de um corretor meu conseguir tirar a venda lá é muito baixa. E aí o que acontece? Eu mantenho pessoas o mês inteiro ali para de repente sair uma venda ou nenhuma venda. Todas aquelas pessoas que ficaram ali vigiando o plantão, nenhuma delas foi bem sucedida. Então, esse tipo de plantão assim, eu já nem participo mais. Agora, aqui dentro da minha imobiliária, nós ainda temos plantão. Os corretores vêm para cá e ficam aguardando que sejam marcadas visitas para eles. Isso já tem uma eficiência muito maior. Sempre que um corretor vem para cá, ele consegue aí, pelo menos, que seja agendada uma visita para ele já ter um cliente para poder não só atender a lead, mas sim já estar fazendo visitas. Então, dessa forma, eu acredito que é justo. O corretor vem, ele pega 1, 2, 3 plantões por semana, mas ele garante que ele vai ter 1, 2, 3 clientes todas as semanas. Nesse tipo de plantão, não pode ser a única aposta deles, mas com certeza é uma bela fonte de novos clientes e uma estrutura onde eu dou treinamentos ao mesmo tempo, onde o gerente está ali perto, onde o nosso diretor está acompanhando as propostas que estão sendo feitas, onde além de ter acompanhamento, estrutura e muitos clientes,
clientes, você tem um ambiente propício para te ajudar a chegar na venda. Agora, simplesmente ficar lá sentado junto de um monte de gente sem fazer absolutamente nada e sonhando que o cliente perfeito vai aparecer, isso não é eficiente e isso faz com que muitos corretores percam tempo, percam vendas e depois, como eu já disse, desistam da profissão. Outra mentira que muitos corretores acreditam é que para ser bem-sucedido basta depender dos leads da imobiliária. Leads são aqueles cadastros de potenciais clientes. Então eu estou vendendo aqui um imóvel, revenda, por exemplo, terceiros aí, e um cliente ele me manda o contato tendo interesse, né? Ele vai lá no portal imobiliário, vai no meu anúncio e preenche o cadastro dele com nome, telefone, e-mail. E isso às vezes é repassado em algumas imobiliárias para os corretores. Aqui no nosso caso a gente nem passa isso mais para a equipe de vendas, a gente passa isso para a equipe de secretaria de vendas, mas é outro assunto, não é para agora. O que nós passamos para a nossa equipe já são visitas agendadas. Mas, entendido esse conceito, os cadastros de clientes potenciais que têm interesse para compra são chamados pelo marketing de leads. E você tem necessidade de uma geração de leads ou de uma geração de novos clientes todos os meses entrando na sua carteira. Isso é algo fundamental para que um corretor consiga desempenhar o seu papel de vendas. Entretanto, acreditar que somente as leads geradas ou pela imobiliária ou pela incorporadora são suficiente é um grande erro. Você também tem a responsabilidade de ir atrás dos seus clientes, da sua carteira e de conquistar novos clientes para ser bem-sucedido. E se você acha que simplesmente esperar com que as leads da imobiliária serão suficiente, você não soube ler o jogo. Porque a imobiliária, assim como eu faço aqui na minha, ela vai estar gerando uma quantidade que é suficiente para ela fazer as vendas que ela precisa. Mas isso não quer dizer que cada um dos corretores vai atingir esses mesmos objetivos. Eu aqui na minha empresa, por exemplo, dou chance a todos e a gente distribui até de uma forma meio igualitária todos os novos clientes. Entretanto, corretores que querem ter um desempenho superior à média, que querem chegar aos 50 mil, são orientados por nós e até mesmo incentivados por nós que façam seus próprios anúncios, que façam as suas comunicações com seus clientes para poder reforçar o que nós já passamos. E outra mentira que muitos corretores acreditam é que não é preciso mais captar, que não é preciso mais angariar imóveis, como é dito em algumas regiões, que você pode simplesmente depender dos imóveis que já estão na imobiliária ou mesmo com a incorporadora. E você pode pensar, Fábio, mas eu lido com lançamentos e no caso de lançamento eu não tenho que fazer captação coisa nenhuma. Só o que eu preciso é conhecer os produtos lá que a imobiliária, com a incorporadora está vendendo e tá tudo bem, é só isso aí mesmo. E esse é um grande engano. Mesmo profissionais que lidam com lançamentos precisam entender que a captação, que na verdade é uma seleção de produtos, precisa ser feita. Você precisa aprender a selecionar os produtos que você vai trabalhar. Você precisa se desenvolver no conhecimento sobre esses produtos e em quais perfis você vai atuar. Eu já conheci corretores que estavam há meses sem fazer vendas, que trabalhavam em grandes incorporadoras no Rio ou em São Paulo e que tinha dezenas de produtos e que não tinha nenhum resultado. Ao entenderem esse mecanismo que eu estou explicando, de que ele tem que encarar, mesmo dentro do estoque da incorporadora, como se fosse uma captação, como se ele tivesse que fazer uma seleção de imóveis dentro de um perfil de trabalho que ele quer executar, muitos desses corretores passaram a ter resultados imediatamente. Então, se você trabalha com lançamentos, eu te indico, você precisa aprender a escolher quais produtos você vai apostar as suas fichas. E se você trabalha com terceiros, mas dentro da sua estrutura, da sua imobiliária, existem profissionais que eles já têm mais foco nas captações, eu te digo, o corretor de imóveis precisa se manter sempre atualizado com a habilidade de fazer captação. Mesmo que essa não vá ser a sua atividade principal, você deve se manter sempre afiado, pronto para poder estar fazendo esse trabalho. Porque quando você conhece melhor o produto, quando você fez as captações, quando você foi a
campo para conseguir alguns imóveis, para conhecer os proprietários, você se familiariza ao mesmo tempo de uma forma que você não conseguiria se você não tivesse passado por esse processo. E aí você vai dominar muito mais os condomínios, os bairros, as regiões. E isso faz com que o seu resultado mude e mude muito. Atualmente, eu vejo, principalmente em Rio, São Paulo, mas em algumas outras capitais isso também já está chegando, alguns aglutinadores de imóveis. Plataformas dessas aí, como Box, não sei das quantas e tal, que você vai lá e você tem centenas de imóveis já captados e eles te fazem um repasse da comissão para você trabalhar com aquilo ali. Eu acho muito legal, isso é uma ajuda muito grande hoje em dia, mas você tem que entender que isso só pode ser utilizado como uma estratégia complementar. Você já tem lá os seus 60, 70, 100 imóveis captados e você tem um cliente que de repente precisa de um imóvel específico, de um prédio específico e você achou num aglutinador desse. Tudo bem, é uma excelente estratégia. Agora, se você não captou absolutamente nada e você tem à sua disposição um monte de produto, mas você não conhece eles a fundo, quem tem tudo para vender, na verdade não vende nada. É muito importante que você se dedique durante algumas horas de todas as semanas ou para captar imóveis ou para mesmo fazer uma captação interna dentro do seu estoque, onde você vai selecionar alguns imóveis que você já conhece de cabeça e que você já sabe preço, localização, para poder oferecer para os seus clientes. Outra mentira muito comum no mercado imobiliário, principalmente para corretores novatos, é de que trabalhar em qualquer lugar funciona. Isso é uma grande mentira, pois você precisa conhecer muito bem aonde você vai apostar. Lembre-se, ninguém vai te pagar salário, ninguém vai te pagar vale alimentação, ninguém vai te pagar vale transporte, ninguém vai pagar sua gasolina, ninguém vai pagar pelo seu tempo. Então, ao você escolher ir trabalhar em algum lugar, você tem que conhecer bem o histórico de vendas desse lugar. Eu vejo corretores que tomam a decisão de entrar no mercado simplesmente porque um colega chamou, um amigo ali é gerente de uma equipe e fala, pô, vem trabalhar aqui comigo, vai ser muito bom. E a pessoa fala, tá legal, eu vou. E ela toma essa decisão baseada em alguma impressão que teve ou em alguma amizade e em uma decisão tomada em 5 minutos. E entra em algum lugar que não vai dar resultados e que você vai trabalhar 2, 3, 4, 5, 6 meses de graça sem ter nenhum ganho, sem conseguir fazer nenhuma venda. E eu nunca vi ninguém em sã consciência tomar uma decisão de tá tudo bem, eu vou trabalhar de graça para outra pessoa durante 5 ou 6 meses. Mas no mercado imobiliário isso é muito comum, porque a pessoa fica perdida, ela acha assim, não, só o que aconteceu foi que eu não dei sorte ainda de fazer a venda. Mas muitas vezes não é sorte, é uma questão simplesmente de você estar no lugar errado. Eu vou te dar um exemplo, você entra dentro de uma incorporadora que só tem 2 produtos e ela lança um novo empreendimento por ano ou um lançamento a cada 2 anos. E aí, esse ano já teve o lançamento e só vai ter outro no ano que vem. Nesse momento, só tem 2 empreendimentos à venda e a equipe toda ali da incorporadora, as imobiliárias que trabalham no mercado, conseguem fazer 3, 4 vendas de imóveis desse estoque deles todos os meses. Imagina, você trabalha numa equipe com 10, 15, 20 pessoas, mas um mercado inteiro com centenas de corretores vendendo aqueles 2 empreendimentos. E só são vendidos 2 ou 3 por mês. Quais são as suas chances de ser uma das pessoas que vai vender um desses 2 ou 3? São muito baixas. E é exatamente por isso que você não vai conseguir vender. Não interessa, você pode ser o melhor vendedor do mundo, mas as suas chances são muito pequenas. Entretanto, se você vai para um local, uma incorporadora, uma imobiliária, onde são feitas dezenas de vendas todos os meses, onde você vê que alguns corretores todos os meses recebem premiação, todos os meses você vê corretores batendo grandes números de vendas, é porque naquele local eles têm mais produtos ou eles têm mais processos, eles têm mais chances para que você consiga fazer as vendas. E eu te recomendo então que você busque, que você invista um pouco do seu tempo antes de tomar a decisão de onde você vai trabalhar. Você não deve fazer isso simplesmente utilizando um critério de amizade. Você deve fazer isso com um critério objetivo de quais são os resultados que os profissionais que ali estão já tiveram.
E como é que eu faço isso, Fábio? Cara, vai lá na rede social, vai no Facebook, vai no Instagram, vê o nome da imobiliária, vê o nome da incorporadora, vê quem segue, vê as curtidas, vê os comentários e você vai acabar encontrando os corretores que trabalham ali. E procura, vê se você vai achar alguns com uma foto, com aquele checão ganhando comissões gordas, o cara andando numa Mercedes, o cara andando num carro melhor e ele fazendo viagens, enfim, tendo na própria rede social dele bons resultados. Isso é uma ótima indicação que naquele lugar você tem chances de ganhar dinheiro. Agora, se você vai lá, segue e você vai ver lá 3, 4 profissionais que já parece que já estão mais cansados, que sabe, não tem nenhuma foto, não tem nada te mostrando que aquele lugar ali está bombando, eu, se fosse você, tomava cuidado, porque tem muita chance de você ser mais um que vai estar com aquela cara entristecida daqui a 4, 5 meses sem fazer nenhuma venda. Outro grande erro do mercado é o de ir em todos os eventos que o mercado imobiliário tem. Essa é uma grande mentira que muitos corretores acabam caindo, mais uma vez, principalmente quando tem pouca experiência, ficam deslumbrados, né, com aquele mundo, daqueles empreendimentos lindos, com lindos estandes, sempre tem aquela boca livre, né? Tem aquela comida, um jantar, um lanche, alguma coisa. Isso faz com que o profissional ele fique indo de um para o outro, Eu já conheci corretores que fizeram parte de 7, 8, 10 lançamentos em um único mês, quicando de um stand em stand até conhecer tudo, até comer tudo que tinha lá disponível e até achar que desse jeito teriam mais chances de fazer vendas. Mas a grande maioria dos profissionais que levam essa estratégia gastam muito tempo simplesmente no oba-oba lá dos lançamentos e não investem tempo suficiente no que é mais importante, que são os seus clientes. Por isso eu te recomendo, você pode ir para eventos do mercado imobiliário? Pode, deve. Existem alguns eventos, inclusive, que às vezes a gente vai pouco. Eventos de treinamento, não só de produto, mas eventos de treinamento na nossa profissão, como o Conecta Imob e como alguns outros muito bons que a gente tem no país. Mas você deve evitar ir e participar de um número excessivo de eventos de lançamento quando você não está focado naquele perfil de produto. Isso vai livrar mais o seu tempo e também vai fazer com que você seja mais objetivo num único perfil de produtos. Esse, em geral, é o caminho para você ter melhores resultados. A próxima mentira que eu vejo muitos profissionais contando no mercado imobiliário e que muita gente acredita é uma das que mais cria vítimas. Sim, vítimas no nosso mercado. Vítimas que se dedicam durante meses e não conseguem fazer vendas, que é eleger clientes campeões. Sabe o que é isso de cliente campeão? Você vai lá e atende 2, 3, 4, 5, 10 clientes nesse mês. E aí você acha que tem 1 ou 2 que são médicos, que te falaram que tem mais interesse de comprar, e aí você elege, pô, esses aqui são os que eu vou mais me dedicar durante esse mês e são eles que vão fazer as compras. E esse é um procedimento que, apesar de intuitivo, é extremamente perigoso e que gera grandes problemas no mercado imobiliário. Ao eleger alguns clientes, normalmente são poucos que você vai eleger, 2, 3, 4 aí da sua carteira, você compra muito o risco de ter feito uma eleição errada. Às vezes a pessoa te fala, não, olha, e parece mesmo que ela vai comprar, mas de repente ela não compra, ou compra com outro. E quando você elegeu esses clientes como sua prioridade, o que você em geral faz é abandonar os demais. E você não sabe quais daqueles ali poderiam fazer a compra e você também não dá atenção suficiente para eles. Então, ao invés disso ser algo benéfico, onde você está dando mais atenção, mais tempo e fazendo um trabalho melhor para alguns clientes, o que você está fazendo, na verdade, é gerar mau atendimento para vários clientes, esperando que alguns poucos possam te dar mais resultados. Essa estratégia, ela raramente funciona. E eu vou te explicar nas próximas aulas como você sai dessa estratégia de uma forma extremamente muito mais eficiente e que você vai ter resultados todos os meses.
Mas uma mentira, comumente contada no mercado imobiliário, é a de que você não precisa de comprometimento. Ah, não, eu entrei porque eu tenho um amigo que me falou que basta eu ir lá fazer alguns plantões, eu já vou conseguir fazer vendas e eu tenho um horário muito flexível na nossa profissão, então essa daqui é a melhor profissão do mundo porque eu nem preciso ficar tão preocupado assim, tão estressado quanto era no meu outro trabalho anterior. E isso, gente, não é uma verdade. O mercado imobiliário, ele pode ser extremamente rentável, mas ele é extremamente rentável para os melhores profissionais. A grande maioria que não leva isso com o comprometimento necessário simplesmente passa pelo mercado. E é por isso que a gente tem um índice de rotatividade também muito grande. Você precisa entender desde agora. Você vai ganhar mais de R$50 mil por mês. E isso é mais do que ganha muito delegado, isso é mais do que ganha médico, isso é mais do que ganha muita gente que passou anos estudando e se dedicando na carreira. E eu já vi corretores chegarem a ter esse nível de resultados em poucos meses, mas eles só conseguem fazer isso, como qualquer coisa na vida, com um nível muito grande de dedicação. Significa, Fábio, que eu vou ter que ficar escravo e trabalhar até de madrugada? Não, mas significa que você vai ter que ter um comprometimento diferenciado. Significa que eventualmente você vai precisar trabalhar no final de semana. Significa que eventualmente você vai precisar estudar à noite. Significa que muitas vezes você vai ter que ser muito organizado e focado durante a manhã para poder não perder tempo com atividades que não vão te levar ao resultado dos 50 mil por mês. Então, comprometimento é fundamental para os resultados nessa profissão. E como eu te comentei no início desse episódio, esse é um desafio, onde em cada um dos nossos encontros eu vou te dar uma meta, um objetivo de algo que você deve colocar em prática de verdade na sua profissão para chegar nos resultados de 50 mil reais. E o primeiro item desse nosso desafio que eu quero que você faça é o item que eu começo quando eu faço qualquer nova empreitada. Eu quero que você tenha um objetivo. Ah, tá bom, fácil, muito fácil. O meu objetivo é ganhar 50 mil reais por mês. Top, bora lá, próximo. Não é bem assim. Não adianta você simplesmente pegar e falar eu quero vender e ganhar 50 mil reais, porque isso não é feito da noite para o dia, não é eu falei isso hoje e amanhã vai dar certo. Eu quero que você pare e pense, que tipo de imóveis você trabalha atualmente? Qual é o perfil? Qual é o perfil econômico? Como é que está aí na sua região? E o que é plausível de você fazer em vendas ainda nesse mês? E esse vai ser o primeiro degrau da sua escada rumo aos 50 mil. Então eu quero que você pare e pense exatamente quanto é possível você colocar em prática agora. E eu quero que isso não fique só no plano das ideias, porque só quando fica no plano das ideias, normalmente isso não dá grandes resultados. Eu quero que você pegue um post-it, um pedaço de papel, onde você ficar mais confortável, e que você escreva assim: a quantidade de imóveis que você acha possível você vender até o final do primeiro mês do seu novo formato de trabalho. Vai lá e anota e coloca para mim quanto isso vai gerar de comissão para você. Eu fiz o meu aqui do que eu faria se eu estivesse no seu lugar. 3 imóveis avulsos por mês, porque aqui eu trabalho mais avulsos, com 30 mil reais de comissão. Essa seria a minha primeira meta, o meu primeiro objetivo. E você vai fazer o seu. E o seu pode ser 10 mil, pode ser um imóvel, podem ser 2, pode ser 20, pode ser 50 mil até mesmo. Mas eu quero que seja algo que você acredita que seja plausível para um período dos primeiros 30 dias. Então me faz essa gentileza. Escreve num papelzinho como esse, ou no papel que você tiver aí, pode ser numa agenda, pode ser em qualquer outro lugar, só que eu quero que esse papel não fique guardado dentro de um caderno. Eu quero que você destaque esse papel e fixe ele em algum lugar de muita relevância para você. Pode ser na porta da geladeira, pode ser no seu escritório, pode ser do lado do seu computador. Tem que ser algum lugar onde você esteja vendo isso todos os dias, onde você não se esqueça de que aquele é o seu objetivo.
porque isso vai te ajudar a tomar decisões nos nossos próximos episódios, nos nossos próximos passos. Me faz uma gentileza, bate uma foto de onde você colocou isso, para você mostrar que você realmente está comprometido, e coloca para mim lá no nosso grupo do Facebook. Aqui embaixo, nessa mesma página, você vai encontrar um botão de acesso ao nosso grupo de Facebook. Vai lá e coloca a sua foto com a sua meta, que você vai ver dezenas de profissionais de todo o Brasil com o mesmo objetivo que você, que é se destacar no mercado imobiliário. E eu também vou botar lá a minha metinha e eu vou estar olhando a sua, vou curtir e vou comentar cada uma dessas postagens, tá bom? Então vai lá, coloca a sua meta que eu quero ver a sua decisão, o seu ponto de virada para esse novo momento da sua carreira. Grandes decisões e grandes momentos de virada na vida da gente, eles precisam ser colocados no ambiente físico. Basta você ver os lutadores, por exemplo, eles começam com uma faixa branca, depois vão para a faixa verde, para a faixa azul, até um dia, em algum determinado momento, chegar à faixa preta. Tudo isso é visível, eles carregam na cintura a fase em que eles estão. E isso é o que os motiva a continuar dando os próximos passos. Então, isso aqui significa muito mais do que uma promessa vazia ou de um simples papelzinho preso na geladeira. Isso significa para o mundo a sua decisão, significa o ponto de virada da sua história. E essa foto, ela vai fazer muita diferença no futuro. Eu quero que você me envie, quando você alcançar a sua meta, aquela foto que a gente tirou hoje, para você mostrar, tá vendo como em tão pouco tempo eu conquistei o que eu queria, porque eu tive um objetivo claro e eu corri atrás dele. E amanhã, no nosso próximo episódio, na terça-feira, você vai descobrir comigo como é possível fazer vendas de imóveis todos os meses. Não uma vez a cada 2 meses, não um imóvel, mas vários imóveis todos os meses. Eu vou te dar um passo a passo infalível para você ter clientes em número suficiente para vender com consistência, para vender todos os meses. Então, para nós concluirmos o nosso episódio de hoje, eu queria te dar a sequência das nossas próximas aulas aqui do Desafio. Vamos lá, eu vou te explicar agora então como é que vai funcionar completamente o nosso evento aqui do Desafio do Corretor 50 Mil. Hoje, segunda-feira, nós fizemos a nossa primeira aula. Nós vamos ter amanhã, na terça-feira, então, a nossa aula 2, como vender todos os meses. Eu vou te ensinar como ter regularidade e que não aconteça de passar um único mês sem que você faça vendas. Na quarta-feira, a nossa terceira aula, nós vamos falar como saber se o cliente irá ou não comprar. Eu vou te dar uma técnica infalível para você descobrir exatamente quais clientes estão na sua carteira e têm grande potencial de compra. Então, não perca essa nossa terceira aula na quarta-feira. Na quinta-feira, a nossa quarta aula, onde você vai aprender a como conquistar os seus 150 clientes para você fazer oferta de imóveis todos os meses. Como, Fábio, que a gente vai fazer isso? Fazendo anúncios. E também vou te explicar como funciona profundamente a nossa comunidade. Então não perca essa nossa sequência de 4 aulas, mas também vale a pena lembrar que no domingo nós faremos uma live especial com um resumão de tudo que você aprendeu durante o nosso desafio e, mais importante, vai ter sorteios e eu vou estar explicando para você na nossa aula de amanhã como funcionarão os sorteios. Então não deixa de acompanhar aqui, tem muita coisa legal ainda pela frente e tem muito prêmio bacana para você. E para você que permaneceu até o final desse vídeo, eu só quero te agradecer e te falar que você realmente é um profissional diferenciado de ter chegado até aqui. Muitas das pessoas, na verdade todo mundo quer ganhar dinheiro, mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço por isso. Pode ter certeza, nem metade das pessoas que iniciou a assistir essa aula chegou até aqui no final. Então, para você que ficou comigo até o final, eu quero te dar uma surpresa em forma de agradecimento. Aqui embaixo você vai encontrar um botão para entrar no nosso grupo de Facebook. E lá eu estou botando agora para você à disposição um PDF com um resumo completo dessa nossa primeira aula. E eu vou fazer a mesma coisa em todos os nossos próximos episódios. Além do nosso grupo de Facebook, eu também te recomendo se inscrever no nosso grupo de WhatsApp, que também está logo aqui abaixo desse vídeo. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.